Dia, pessoal. Bom dia, Bianca. É um prazer, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Estou me sentindo muito em casa aqui. Obrigado aí pelo convite. Ah, Sardinha se consagrou aí nesse mercado do agro, trazendo uma empresa chamada Sardrones, que tem muita inovação e tecnologia no nosso dia a dia. Eu vou começar já lá de trás, que acho que nem você sabe. Eu, desde a faculdade, né, eu já empreendi, eu vendia sorvete, vendia adesivo na faculdade também, os adesivos de carro que fazia. Então, essa veia empreendedora sempre existiu. Eu me formei na Exalc em 2005. Fui estagiário na Singenta, depois eu fiz praticamente minha carreira toda na Singenta, trabalhei 12 anos, morei no Mato Grosso, morei em Goiás, Minas, depois eu trabalhei na Errara mais 2 anos, mas aquele bichinho do empreendedorismo já me provocava, né? E quem trabalha em multinacional ou trabalhou sabe que é uma baita escola, né? Então, assim, chegou um momento ali que eu me senti preparado. E chegou uma hora que eu falei, acho que chegou a hora, né? E eu fiz uma viagem, acho que todo mundo me pergunta quando foi a faísca, né? Tem um dia da faísca. Voltei de férias dos Estados Unidos e eu trouxe um drone, ainda era meio novidade, isso há 6, 7 anos atrás. E eu fui fazer uma área, fazer um videozinho típico de um trator aplicando o drone, mas particular, assim. E tava feio o canavial, tá cheio de mato e tal. E eu desci com o drone e mostrei pro cara, ele era meu amigo de faculdade até. E eu falei, cara, seu canavial tá feio, hein? E ele falou assim, não, esconde isso, Sardinha, que se o meu chefe ver, eu tô ferrado. Eu falei, aí tem uma informação importante. E foi ali, cara, questão de um mês depois, assim, eu já saí e comecei aí, eu ia mexer com imagem, né? Com drone fazendo imagem, e eu percebi, daí começa a ter um pouco das dicas aí, né? O ritmo tem que ser muito rápido. Então, se você demorar muito para corrigir, vai consumindo muito dinheiro e às vezes não dá tempo para reagir, né? Comecei a perceber que o biológico estava crescendo muito, o controle biológico de pragas, e está crescendo muito. Ele cresce mais do que o químico, né? Porque a base ainda é baixa, mas cresce muito, né? Empresas de relevância vindo para cá, multinacionais vindo para cá, empresas de químico comprando empresas de biológico. Eu vi isso tudo, eu falei, cara, é por aqui que eu vou. E eu fui perceber que não tinha muita gente de drone mais fazendo isso. Tinha tipo uma ou duas empresas. Então eu percebi meio que o oceano azul ali, sabe? Eu percebi um oceano azul, eu mesmo, meus equipamentos, de não copiar ninguém, tá? Então a gente desenvolveu no começo, era um saquinho, um sachê biodegradável, cara. Era noites adentro, Bianca, era coisa de doido, assim, a gente começou a aprender a mexer com impressora 3D também, né, como desenvolver. Fomos fazer, isso é o famoso MVP, né, que é um termo muito usado também em startup, é mínimo produto viável, né? É um termo em inglês, mas é basicamente isso. Então, você também fazer um equipamento, seja qual for o serviço que for fazer, e testar logo no campo. Ter um cliente para testar, que muitas das vezes vem dali as soluções. Então, às vezes você fica esperando ficar perfeito, 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 daí vai para o mercado, você gastou muita energia, tempo e recurso num item que o cliente nem queria. Daí a gente começou a aparecer nas mídias, né? Começou a chamar atenção, a gente apareceu, não lembro de cabeça agora a sequência, mas apareceu nas pequenas empresas, grandes negócios. Depois, onde deu um boom maior, a gente apareceu no Jornal Nacional. Eu vou explicar esse caso aí. Depois a gente apareceu na Forbes, na revista Forbes. Então isso começou a dar mais visão, né, da gente. E aí começa a crescer. É um termo bastante usado também em startup, chama dor do crescimento, né? Eu senti várias Uhum. dessas dores, seja com pessoal, tá? Seja com grana também, né? É um equipamento não dominado ainda, né? É diferente quando você vai abrir uma franquia, tudo dominado, já tem pesquisa de mercado, você já tem os equipamentos certos, treinamento. Quando Tem você o abre um negócio processo muito novo, definido, né? processo, que acho que é muito importante, né? Ele é fundamental. Eu fui criando o processo, acertando, errando, contratando gente. Porque aí, como a gente trabalha com biológicos, tem que ir mais cedo por causa da temperatura, tá? Mais fresco. Então, assim, tem várias histórias dessa que a gente foi vendo. Eu fui aprendendo com essa dor do crescimento, né? Como é importante que a pessoa que vem trabalhar com o negócio entender as particularidades do negócio, né, Serginho? Sem Porque dúvida. queira ou não queira, você gasta o teu tempo para formar, treinar, contratar, Sem e dúvida. essa pessoa vai embora, né? Então, o tempo de você É, refazer esse processo todo de novo para o empresário, para a deixa. startup que precisa de agilidade, ele traz dificuldades, né? Sem dúvida. E a gente foi crescendo também de uma maneira, fala desordenada, mas num ritmo que eu não foi o ritmo que eu desenhei.
tá? Mas ao mesmo tempo, eu falei, cara, agora é hora de crescer. E fui, comprei drone, daí precisei de dinheiro, eu comprei, fui criar até no Paraguai, fui buscar drone porque não tinha. Então, assim, ao mesmo tempo, pessoas, precisa de pessoas para pilotar isso tudo. Então, assim, você começa a pecar também no critério de seleção. A gente fala com o investidor, e a gente fala bastante com o investidor, potencial investidor, né? Potencial investidor, Uhum. interessado nas drones. Eles falam que é isso que é o valor da empresa. Uma das coisas que a gente fala muito, Sardinha, é a experiência com o cliente, né? Então, Sim, você tem o cliente, está lá do lado, está vendo a dor e o sim. produto que você está trazendo está de acordo com o cliente. E tem que chegar na expectativa dele. E muitas das vezes, Bianca, nem o cliente não sabe, tá? Que quando começou o drone, ele olha com desconfiança, acha que é quase que um brinquedo, tal, daí você vai mostrando de que é aquilo mesmo. Para testar o serviço, né? A gente presta um serviço, era muito rápido. A gente era assim, difícil convencer o cliente. Ia testar meia hora depois, estava validado. Hum. Ele via aquilo e falava assim, nossa, mas caiu certinho no meio do canavial, que a cotese é uma vespinha, né? Ela cai ali, ela voa e ela vai atacar as pragas. E eles falavam assim, não, pode passar amanhã cedo na usina lá, a gente vai conversar já. E fechava o negócio. Então eu falei, caramba, mas esse negócio é muito legal. E a gente começou a crescer, né? Falando para vocês o nosso primeiro desafio, né, que foi desenvolver equipamentos aí, achar a melhor carteira de clientes. Hoje eu estou exatamente revendo a carteira de clientes, tá? Eu estou saindo de alguns clientes, porque também é outra coisa importante. Assim como lá atrás eu vi que o segmento de imagem não era para gente, hoje eu vejo que alguns clientes não é para gente. Quando você fala com o dono, por exemplo, fornecedor de cana, você fala com o dono, o produtor de café, é muito comum você falar com ele, né? É uma outra pegada, ele também é um empresário, ele também sabe que é doído para você algumas coisas e tal. Eu não posso me permitir errar mais. Não posso errar mais. Eu acho que eu já Uhum. errei o bastante. Tem startup que cresce e tem que crescer muito para ganhar capilaridade, tal, tal, para ganhar share, para ganhar marca. Você pega, fomos abrindo novos segmentos. Vou falar agora do de floresta. A gente foi, esse do governo, tá? A gente foi chamado pelo governo para desenvolver um equipamento para levar semente em floresta. Então, a chuva de sementes, assim, que cai, que é para palmeira, é um projeto que chama Projussara, é um projeto do governo, né, da Fundação Florestal, e eles estão recuperando a palmeira na Mata Atlântica, tá? Então, a gente foi chamado, a gente desenvolveu o equipamento meio assim, a toque de caixa, na impressora 3D, foi um negócio muito louco, assim, em 15 dias a gente conseguiu bolar tudo. Eu bolava a ideia, mandava para os meninos para a gente desenvolver, eles começavam até a brincar com aquele meme comigo, ah, Sardinha, tem que parar de arrumar essas confusão. E eu arrumava a confusão e eles desenvolviam, né? E daí a gente foi lá para a Mata Atlântica para fazer os testes e um dia antes eu soube, não falei para os meninos, mas eu soube que o Jornal Nacional ia estar lá. E mídia ajuda, né? E mídia espontânea, né? Ajuda. Não é uma mídia comprada. Depois a gente desenvolveu também um de ovinhos, que são os ovinhos, parece uma areiazinha, que é um agente biológico também. Você joga no café ou no canavial, aquele ovinho vai eclodir e vai atacar a praga. A gente sabe de todos os desafios aí da startup, seja financeiro, de processo, pessoas, capacitação. E você está falando muito disso, de como é bonito os projetos, por exemplo, de você ver Sim. reflorestando, ver atuando. Como é que você vê esse propósito, versus o que você entrega, né? Isso você tocou num ponto importante, é que assim, esse é o lado empreendedor, né? Isso move bastante, tá? Isso, inclusive, faz você não desistir. Tem uma paixão por trás, tem sim, tá? Se você entrar aí pensando só no dinheiro, o dinheiro acaba sendo consequência. Tem tanto que tem muito cara que tem dó de vender a empresa. Tem um lado paixão, sim. Era delicioso ver as primeiras imagens assim de dando certo, depois receber a imagem do cliente de que a palmeira nasceu. Olha que legal, né? Ou seja, tá dando certo, tá reflorestando, sim. Do cliente renovando o seu primeiro contrato, pô, você renovou porque gostou, entendeu? Tem que ter sim um pouco de paixão. Se você não tem, chama um sócio que tem, sabe? Componha seu time com gente apaixonada, gente que tenha, com perdão da palavra, tesão. Ele tem que ter sim, cara, de fazer, porque eu falo assim que tem tudo para você desistir, né? O meu irmão é piloto de helicóptero, né? Ele é militar da aeronáutica. Ele fala que o helicóptero ele tá o tempo inteiro querendo cair. O tempo inteiro ele está querendo cair. É diferente do avião. O avião ele dá uma planeada, mas o helicóptero ele quer cair o tempo inteiro. Então você briga o tempo inteiro.
E empreender é um pouco isso, você briga o tempo inteiro para a empresa ir. E se o seu combustível talvez seja esse lado paixão, esse lado de querer. É importante fazer um curso, MBA, fazer. Tudo é livro, né? Eu leio livro pra caramba, eu leio um livro por mês, pelo menos, uns 10 12 por ano. Eu vejo muito podcast, acho que é rico o podcast, né? Mas tem que ter um pouquinho assim, no DNA, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco. Se você não tem, não tem problema. Tentar trazer um sócio que tenha, né? Eu estou achando interessante porque você está colocando exatamente coisas que nós temos falado, né? A necessidade de ter a coragem no momento de tomar uma decisão, de mudar de ramo, de profissão, né? A necessidade da paixão de fazer aquilo que gosta. É, Como dá diferença, né, quando a tá. pessoa gosta daquilo que faz. A resiliência é necessária, né? Não dá É, para construir nada em 2 dias, né? E verdade, atualização permanente. Atualização é verdade. tudo. Mercado agora, por exemplo, a gente está indo para pulverização, que é mais Hum, comum, né? Se você entrar no Google, você vê um pulverizador, é muito mais comum. Eu tive uma relação e tenho até hoje com o MAPA, né? Com o Ministério da Agricultura. Eu ajudei a criar a regulamentação de drones. Eu participei do time disso tudo. Eu continuo trabalhando com biológico, eu acho que eu quero ter a minha empresa um pouco mais verde, assim, né? Mas acho que tem uma pegada forte, atrai investidor também. Vou tentar me manter só no biológico e fique bem claro que eu não tenho nada contra o químico, nada, né? Eu, como agrônomo, entendo bastante, trabalhei minha carreira toda com químico, tem nada contra o químico, tem que ter os dois, até porque não dá para viver só do biológico, não controla tudo que tem que controlar, enfim. fica caro Mas também, né, Sardinha? fica caro, ainda assim, tem empresas grandes, né? Mas ainda tem muita empresa pequena, quase que um remédio caseiro, né? Então não vai dar para tudo. Assim como o drone também não dá para pegar toda a área, ele tem suas limitações também, tem seus competidores, se é que pode dizer assim. Mas o drone está sendo legal, que ele está indo. Vou dar um exemplo prático aqui para todo mundo entender. Cana-de-açúcar é uma cultura muito alta, ela é muito alta. Chega uma hora, uma certa hora do crescimento dela, que o trator não entra mais, porque não dá mais altura. É diferente de soja. Soja, o trator vai entrar sempre, porque ele é um pouco mais alto, ele entra. Então, nessas áreas aí, ele depende do avião. Não tem jeito. O avião tem que ir lá para aplicar o inseticida, aplicar o maturador. E muitas das áreas têm restrição ou porque está próximo da cidade, ou porque está perto de um linhão de energia, ou porque está perto de uma reserva legal, perto de rio, não pode, é proibido por lei. E daí o cara não consegue fazer nada. Hoje o drone vai lá e faz. Então, assim, essas áreas nunca receberam produto, olha só. Essas áreas produzem menos porque a praga está lá comendo. Então, assim, o drone tem ajudado muito nesse sentido. Esses ovinhos que eu citei para vocês aí, que é um agente biológico também, tem tricograma, telenomos, tem vários nomes, tá? E eles são tão pequenininhos, eles são uma areiazinha mesmo, tá? Uma areia fina. Ele não tem como aplicar isso de avião, não tem como aplicar isso de trator. Hoje, 99, se não 100%, é fato, tá? 99% é feito com drone já. Ou seja, se não tivesse o drone, esse agente biológico também não ia escapar. Ele ia ser um negocinho de nicho de mercado. Então, o drone tem ajudado muito em todos os sentidos. Decisão rápida também, esses drones de imagem que eu citei no início, ele faz a imagem, ele traz informação rápida para o gerente ali tomar a decisão, né? Ó, tá com falha no plantio, tá com problema, tá com doença, coisa que às vezes ia demorar 15 dias para saber, às vezes está sabendo no dia seguinte, né? E ele consegue corrigir, então, enfim. Pensando em toda essa evolução que vocês estão precisando, seja para pilotar o drone, acho que pilotar é que fala, pilotar o drone, fazer Piloto, todo pode pilotar. esse ajuste. Como é que você vê as competências das pessoas que precisam atuar com vocês? O que que elas precisam ter? O que que você está sentindo falta nesse mercado hoje? É comum a gente formar o cara. O que que eu olho muito é se o cara é responsável. Porque aprender a pilotar, se o cara é responsável, ele tem um pouco de habilidade ali, a gente treina ele, ele vai embora. É uma tecnologia que ela evoluiu muito, a gente passava mais perrengue, tá? Não é que não passa hoje, mas o drone quase que quebrava um dia sim, dia não, sabe? Tipo o carro velho. E o cara não pode desistir, né? Então ele tem que ser um resiliente também. Mas hoje o drone, para vocês entenderem, ele faz o voo sozinho, tá? Você faz todo o planejamento, ele faz o voo, a aplicação, soltar as cápsulas aí que a gente solta de vespinha, tudo sozinho.
Mas tem que ser um cara, Bianca, resiliente com certeza, de não ter tempo ruim, como tudo no agro. O cara tem muita frescura, ele tem vezes que meu time vai 4 horas da manhã para o campo. Não é qualquer um que acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar e volta feliz. E ele vai, é por causa de vento, por exemplo. Tem época do ano que venta muito, e madrugada não costuma ventar. Então ele vai de madrugada. Então, assim, tem que ser um cara resiliente, né? Não precisa, tem muita gente que me manda currículo, mas eu não tenho curso de drone, não tem problema. Deixa eu te conhecer. Então, assim, tem que ter esse perfil aí de querer fazer. É gostoso, é um tema muito legal. Drone, todo mundo quer vir ver, a gente chega no lugar, todo mundo quer tirar foto. É, o que a gente sempre acha futurístico, né? O agro abraçou, as usinas estão comprando elas mesmas os drones para ela aplicar. Isso eu já sabia que ia acontecer, tanto que todo mundo falou, pô, Serginho, você não sabe, os clientes vão tudo comprar esses drones, né? Vai mesmo, mas não todos. Vai ter espaço ainda para muita Para coisa, muitos, né? É. né? Bom, Sardinha, eu acho que de modo geral, acho que a gente fez as perguntas que a gente queria ouvir um pouco sobre os drones, né? Miriam aprendeu um pouco mais sobre o Uhum. mercado verde, sobre toda essa tecnologia e inovação que está chegando, né, Sardinha? Então, para a gente é sempre uma lição, um aprendizado. Então, ficamos muito felizes de ouvir um pouquinho de drones. Muito Ah, obrigada. legal, hein? Eu achei maravilhoso esse casamento da Uhum. tecnologia com a sustentabilidade. Parabéns e muito sucesso mais ainda pela frente para você. Obrigado demais, eu estou orgulhoso, a Bianca me conhece, ficou com o olho até cheio de lágrimas, eu fico orgulhoso, porque assim, a empresa é como se fosse nosso filho, eu não tenho filho, né? É como se fosse meu filho, então eu não deixo falar mal, eu defendo, eu quero que cresça, né? Essa questão de sustentabilidade citada é isso mesmo que a gente preza. Tem muito projeto de pesquisa que o drone vai conseguir ajudar, a evoluir, diminuir a quantidade de água necessária. Assim, vai longe, tá? Se eu ficar aqui falando, vai extrapolar o tempo aí. Obrigado demais Sim, pela oportunidade aí. E se precisarem de novo, eu tô aí. tá bom. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Sardinha.